Pessoal, boa noite. Vamos para o nosso exemplo 1 da aula 15. Pessoal, esse exemplo é muito importante, tá? Então, como eu disse durante a aula, eu vou nos exemplos completar ou complementar parte da teoria que está faltando, então vocês estejam atentos para esse exemplo. Vou aproveitar também esse início aqui para pedir desculpa do último vídeo. O último vídeo eu estou tentando, vocês perceberam que eu estou tentando colocar alguns elementos diferentes aí nos vídeos, como algumas GIFs ou o GeoGebra. Então, nesse processo, de vez em quando a coisa não dá certo, tá? Então, o último vídeo não ficou com a qualidade que eu costumo colocar para vocês em termos de produção, né? Então, desculpem aí. Vão se virando conforme der e eu já estou tentando melhorar aqui para os próximos, tá bom? Pessoal, olha só. Qual é o exemplo? Qual é o problema desse exemplo? Então, olha só. Considere o gráfico da função f de x igual a x quadrado menos 2x. Pessoal, isso aqui todo mundo sabe, é um polinômio. É contínuo em todos os reais, não tem nenhum daqueles problemas de domínio, né? Não tem raiz, não tem fração, não tem logaritmo. Então, ótimo, isso aqui é contínuo em todos os reais. Tem como domínio todos os reais. Então, o gráfico dessa função aqui, ele tem gráfico em todos os reais. Aonde você pegar um ponto nos reais, tem um gráfico, tá? Vamos aproveitar, vamos lá para o GeoGebra, ver o gráfico dessa função. Pessoal, está aqui x quadrado menos 2x. Pessoal, está aqui o gráfico dessa função. O que eu quero que vocês observem? Observe o seguinte, que é a razão do nosso problema de hoje. Então, estejam atentos. Se você pegar qualquer ponto aqui, você consegue ir até o gráfico e enxergar aqui, ó, uma reta tangente, tá? Significa que essa reta tem uma inclinação aqui em relação ao eixo horizontal, o eixo x. Pego esse cara aqui, o x igual a menos 1, vou lá, tem uma reta tangente que tem uma inclinação. Pego esse aqui, x igual a 1, venho aqui, tem uma reta tangente que tem uma inclinação em relação a esse eixo. Qual é a ideia aqui, gente? Em cada ponto que você pega do domínio dessa função, você vai até o gráfico e nesse gráfico você encontra uma reta tangente que tem uma certa inclinação em relação ao eixo x. Então, olha só, de novo, gente, você associa a cada ponto do domínio a inclinação dessa reta tangente aqui. Então, você vem aqui, pega o 3, vai lá, tem uma reta tangente, tem um ângulo. Pega esse cara aqui, vai lá, tem uma reta tangente, tem um ângulo. Então, para cada valor que você pegar aqui nos reais, se você for até o gráfico da função, vai achar uma reta tangente e ela faz um ângulo com a horizontal. Você associa a esse ponto que você pegou aquela inclinação, que é a derivada da função no ponto. Lembra? A derivada da função no ponto é a inclinação da reta tangente. Isso dá o que, gente? Dá uma função. Associa para cada ponto daqui um valor lá que é a inclinação da reta tangente. Como qualquer ponto que você pega aqui tem a reta tangente, então está bem definido. Para cada ponto que você pega, tem um valor associado. Não fica ninguém aqui de fora. E é único, né, gente? Você não tem duas imagens. Pega um ponto aqui. Estou falando isso porque vocês lembram o que é função? Para cada cara do domínio, associa um único lá na imagem. Se você pegar um ponto aqui, não tem duas retas tangentes, dando duas inclinações diferentes, só tem uma. Então, é uma função. E o que eu quero que vocês façam agora, no nosso exercício de hoje, então, o que eu quero que vocês façam nesse exercício de hoje é escrever a regra de uma função que corresponda a esta função que associa a cada ponto do seu domínio, dessa função aqui, a inclinação da reta tangente lá no gráfico dessa função. Tá? Então, de novo, você pega um cara do domínio e associa a inclinação da reta tangente. Tá certo?
essa função, gente, essa vai ser a função derivada. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Prestem muita atenção, porque é bem importante, tá? Solução. Eu já mostrei para vocês lá. Vou fazer aqui rapidinho, tá? Então, você tem o gráfico da função. Tá esquisitinho, mas é isso aí mesmo. É só para vocês já virem ele bonitinho lá do outro lado. É só para vocês entenderem a ideia. Pessoal, como é que vocês fariam se eu tivesse dado, por exemplo, aqui, ó. Pega um ponto aqui. Se eu tivesse dado x0, lembra o x0? É o ponto em questão. Se eu tivesse dado esse ponto x0 aqui, gente, ó. Esse ponto x0, tá? Se eu tivesse dado esse ponto e pedisse para vocês determinarem a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto, ou seja, essa inclinação aqui, né? Aqui tem uma reta tangente, essa inclinação aqui, né? Se eu tivesse pedido para vocês me darem essa inclinação, o que vocês fariam para determinar essa inclinação, que é a tangente de alfa, ou a f' em x0, né? Tá certo, gente? Entenderam? Então, o que vocês fariam para determinar essa f' em x0? Pessoal, notem que o x0 aqui não tem um nome, ele não é o 2, não é o 5, não é o 7, é o x0 genérico, tá certo? Atenção, atenção, estamos usando aqui fortemente a álgebra que vocês aprenderam ao longo da vida, tá? Pegue um cara genérico, já que você quer uma regra genérica. Não pega um número, porque não é um número que eu quero, não um número específico, eu quero um cara genérico. Então, pega um x0 genérico. Então, o que vocês fazem? Vamos lá. Você vai fazer limite, f' de x0, tá bom? F' de x0. Você vai pegar o limite quando x tende para x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Pessoal, isso aqui já nos ajuda, tá? Mas, como eu tenho aqui x e x0, com a variável x andando aqui, eu vou optar por uma outra regra, que é fazer o seguinte. Façamos ΔX igual a x menos x0, tá bom? Fiz ΔX igual a x menos x0. Então, isso aqui é ΔX. Mas isso aqui implica que x é igual a ΔX mais x0. Tá bom? Ó, passei esse cara para o lado de lá. X é igual a ΔX mais x0. E se x tende para x0, então, para onde vai ΔX? Me respondam. Se x tende para x0, para onde vai ΔX? Ora, se x tende para x0, esse cara aqui tende para esse, isso vai para 0, ΔX vai para 0. Tá certo? Regra alternativa é a seguinte: f' de x0, derivada no ponto, vai ser igual ao limite quando x tende para x0 ou ΔX tende para 0, né? Mesma coisa, pelo que a gente viu aqui. Tá bom? ΔX tende para 0. f de x, mas quem é x? X é ΔX mais x0. Ou x0 mais ΔX, é a mesma coisa. Menos f de x0 sobre x menos x0, que é ΔX. Tá, gente? Então, de novo, a única coisa que eu fiz foi trocar o nome dessas coisas e ajustar por essas regrinhas aqui, que são equivalentes, para ficar com uma regra de derivação com outra cara, gente, ó. E a razão de eu fazer isso aqui é para fazer desaparecer esse f de x que ia me atrapalhar e fazer aparecer um ΔX, que eu sei que no final das contas vai para 0 e vai me ajudar a enxergar a regra da função que eu estou procurando,
Que, pessoal, atenção, é a f' de x0, x0 é genérico, isso vai dar uma resposta, vai dar um número, gente. Vocês acham que isso aqui vai dar um número lá no final? Eventualmente pode dar, mas é um caso atípico, porque o normal não é dar um número, né, gente? Já que eu peguei um x0 genérico. O normal é dar uma função, é dar alguma coisa, uma regrinha, dependendo do x0. Se eu der o valor de x0, vou ter um número. Entenderam, gente? Então, você pega o x0 genérico, aplica, eu troquei a regra. Quem não gostar disso aqui, gente, pode continuar usando essa daqui, não tem problema. Eu prefiro usar essa daqui, ela é muito mais prática para esses casos, tá? Então, eu vou usar essa daqui. Então, você pode usar essa daqui se quiser. Ok, gente? Então, agora eu vou tirar, vou apagar tudo, eu vou tirar essa regrinha daqui, mas vocês sabem que ela é equivalente a essa daqui. E vou passar a usar esta para deduzir a nossa função derivada, tá? Então, vamos lá. Muito bem, então, vamos lá para a solução. Pessoal, peguei o x0 genérico e estou fazendo a f' de x0. E vou fazer isso usando aquela regrinha que eu falei, que é o limite, quando ΔX tende para zero, de f de x0 mais ΔX menos f de x0 sobre ΔX. Essa é a regra, que é equivalente àquela outra, vocês viram eu fazer aqui agora, e, portanto, pode usar uma ou outra. Quem é a nossa f' de x0, gente? A f' de x0 vai ser igual a limite. Algumas provas tinham essa questão, né, gente? Vocês fizeram essa continha já. Quem não fez, bom, tá aqui a oportunidade de fazer. Pessoal, quem é a f de x? A f pega x e coloca esse x ao quadrado menos 2 vezes esse x, tá certo? Ó, pega o x, põe ao quadrado menos 2 vezes ele. Então, quem é o papel de x agora? x0 mais ΔX, é o cara onde ela está sendo aplicada. Então, fica x0 mais ΔX ao quadrado menos 2x0 mais ΔX menos, quem é f de x0, gente? F de x0. x0 ao quadrado menos 2x0. Parênteses para não fazer besteira. x0 ao quadrado menos 2x0. Tá bom? Pessoal, tudo isso sobre ΔX. Tá ficando esquisito, né? Vamos vir para cá. Tá bom? Acho que dá para fazer mais uma linha aqui, né? Então, vamos continuar aqui embaixo, gente, ó. Então, vai ficar f' de x0 igual ao limite, quando ΔX tende para zero. Aqui, pessoal, x0 ao quadrado mais 2x0 ΔX mais ΔX ao quadrado, tá? Esse produto notável aqui. Menos 2x0, aqui, ó, menos 2ΔX, menos x0 ao quadrado, aqui, mais 2x0. Menos com menos dá mais. Pessoal, tudo isso dividido por ΔX, tá bom? Pessoal, tá ficando grande, né? Mas não se assustem não, vocês ainda vão ver coisas bem mais legais que isso à medida que forem avançando aí no curso. Façamos o seguinte, vamos simplificar o que der. Olha aqui, ó, 1x0 ao quadrado, outro x0 ao quadrado. 2x0 com 2x0, positivo e negativo, tá? Vai sobrar, gente, o seguinte, olha, f' de x0 é igual limite, quando ΔX tende para zero. Aqui sobrou, gente, olha, 2x0 ΔX, que é esse cara aqui, mais ΔX ao quadrado, menos 2ΔX, tá, gente? Ó, 2x0 ΔX mais ΔX quadrado menos 2ΔX. Isso foi o que sobrou, sobre ΔX. Pessoal, notem que se eu fizer ΔX ir para zero, ó, isso vai para zero, vai para zero, vai para zero, isso aqui vai para zero, tá? Não me resolve nada, então vou
levantar a indeterminação já de saída. Já não há razão da gente ficar brigando com isso, vocês já sabem fazer isso. Igual ao limite, quando o ΔX tende para zero, bota um ΔX aqui, sobra. Vou mudar a ordem aqui, ΔX, que esse cara veio para cá, mais 2x0 menos 2 sobre ΔX. Correto, gente? Eu botei ΔX em evidência. Sai aqui, aqui sai 1, fica 1, e aqui saiu, ficou isso daqui. Pessoal, simplifica, né? Cortamos a indeterminação que dava 0 sobre 0. E agora, pessoal, isso aqui já dá para resolver. Por quê? Porque eventualmente eu faria outra passagem, mas vocês já estão espertos nisso, né? Não há razão. Ó. Esse cara aqui vai para onde? Vai para 0. Então sobra o seguinte, gente, ó, sobra que f' de x0 é igual a 2x0 menos 2. Tá bom, gente? Então, qual é a função que associa para cada ponto do domínio dessa função aqui a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função naquele ponto? É a função f' de x0 igual a 2x0 menos 2. Mas, pessoal, esse x0 é um cara genérico, né? Então, a gente pode fazer assim, ó, f' de x é igual a 2x menos 2. Essa aqui é a função derivada. Tá, gente? Essa é a função derivada. Função derivada da função x² menos 2x. Tá certo, gente? Veja se vocês entenderam bem as ideias todas, elas foram bem construídas. Eu vou fazer mais alguns exemplos, né? O próximo exemplo eu vou fazer ele bastante amplo, com vários exemplos, para vocês terem. Guardem essa função aqui, tá? Função derivada dessa daqui, guardem aí. Qual é a derivada de x² menos 2x? 2x menos 2, tá? Guardem isso porque para o próximo exemplo nós vamos usar bastante. Uma outra coisa, só para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona. Vamos voltar no GeoGebra. Pessoal, aqui está o GeoGebra. Tá vendo aqui, ó? Aqui no 1, tá vendo? Olha o que eu tenho aqui no 1. Eu tenho uma reta que é paralela ao eixo x, tá vendo? X igual a 1. Você desce em x igual a 1, você tem uma reta que é paralela ao eixo x. Pessoal, qual é a inclinação de uma reta paralela ao eixo x? Qual é a relação que ela tem de inclinação com essa outra reta? Quanto ela varia em relação a essa aqui? Inclinação 0, né, gente? 0, correto? Porque ela é paralela, não tem inclinação nenhuma. Se não tem inclinação nenhuma, a inclinação é 0. Aqui no 1, tá vendo? Então, no 1, e o que é aquela função que a gente achou lá? É a função que associa a cada ponto do domínio a inclinação da reta tangente. Vamos voltar lá, guardem aqui, ó, o 1 aqui, tá vendo? Vamos voltar lá. Então, voltando aqui, ó, aqui a derivada, tá vendo? A derivada dessa função, f de x igual a 2x menos 1. Essa é a função que associa a cada ponto do domínio a inclinação da reta tangente naquele ponto. Qual é o ponto que eu tinha pego lá? X igual a 1. Pessoal, quanto é f' de 1? Vou botar aqui em cima. Então, pessoal, quanto é, então, com o que a gente viu, f' de 1? F' de 1. O que é essa f' de 1, gente? Eu estou fazendo x0 igual a 1, ou seja, eu quero saber qual é a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função quando x0 for 1, no ponto x igual a 1. Mas eu já tenho uma função que me fornece, não no x igual a 1, me fornece todas as inclinações possíveis. Em particular, me fornece quando x é 1, que é 2 vezes 1, 2, menos 2, 2 menos 2, que é igual a 0, né, gente? Como era de se esperar, né? Porque a gente já viu lá no gráfico que tem que ser 0. Vocês entenderam a ideia? Entenderam o que essa função aqui faz? Ela dá todas as inclinações das retas tangentes ao gráfico da função em todos os pontos do seu domínio. Tá bom? Legal, né?
Vamos fazer alguns exercícios agora e começar a simplificar um pouco a nossa vida, tá ok? Fiquem atentos. Nos vemos aqui no próximo exercício.